Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, na nossa conta no Telegram e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, fabricante, lojista de segmento casa, você pode anunciar aqui onde a sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um apoiador, um anunciante, estiver aqui em Curitiba, você pode assistir as nossas gravações aqui ao vivo, no nosso estúdio, que está do lado do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E os nossos convidados de hoje, na minha frente está o engenheiro civil Rodrigo Fonseca, do lado do Rodrigo está a Karen Silva, que é arquiteta urbanista, e outra arquiteta urbanista está na frente da Karen, que é a Elise Bonato. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado, Paulo. O nosso tema hoje vai ser árduo, que é REURB e as cidades. Se fala muito em REURB o tempo todo, eu estou ouvindo principalmente nos tempos mais recentes. Você pode me explicar, Rodrigo? Geralmente começa pelas mulheres, tá, Rodrigo? Hoje é você que vai começar. O que é REURB? Só uma pincelada aqui, Paulo. REURB é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, estruturantes, implantadas em uma área irregular para anexar essa área irregular, o núcleo que a gente chama irregular, ao urbanismo da cidade, do município. Tá? Então, trazer os imóveis da irregularidade para a regularidade formal. Eu acho, Karen, né, o que a gente escuta é que, à medida que as cidades vão crescendo, elas acabam atraindo pessoas que vêm do campo, da zona rural tal, e vêm para a cidade e fazem ocupações meio que periféricas. E muitas vezes são áreas de riscos, são áreas perigosas. Isso, certo. De fato, acontece isso? Acontece isso, e não só. As irregularidades, elas são tanto físicas, às vezes jurídicas, como a gente pode explicar em seguida para você, com relação a risco, áreas de risco, e não só áreas periféricas, né? E, enfim, e também não são só pessoas que migram ou a baixa renda, existem várias rendas que podem estar na irregularidade, né? Rodrigo, você pode explicar com relação a questão jurídica, principalmente, que é uma que normalmente as pessoas não discutem, né? Tá, mas Rodrigo, só acrescente o seguinte: essas áreas que são ocupadas, elas são áreas públicas ou são glebas privadas, digamos assim? Vai lá. Tem de tudo, Paulo. Isso daí, as áreas públicas, geralmente o poder público não toma muito bem conta da área, acaba sendo invadida de alguma forma ao longo do tempo. Privado também acontece a mesma coisa, até o próprio proprietário vende, né, parte da área, parcela, vende os lotezinhos ali no mercado informal, mais barato. Então, assim, tem de tudo, é um caldeirão isso daí, né? Tem muitos ingredientes, muitos elementos e as pessoas vão ocupando, e às vezes não é espontâneo, é venda mesmo, existe o comércio ali de lote, de área, tudo. É um mercado todo, só que é informal. Isso. Ok, então vamos ver lá. Em algum momento vocês vão ser acionados, né, ou pela própria comunidade que está ali, ou eventualmente por um órgão público, porque o desejo deles, eu acredito, que seja regularizar. É isso que acontece? Isso. É isso que acontece. Então, agora é a lei 13.465, né, a nova lei de regularização fundiária, do final de 2017, é muito recente essa legislação, que está permitindo que isso aconteça de forma mais flexível, né, essa regularização, regularizar conforme as áreas já foram ocupadas. Tá? Assim, você fazer um raio-x do que está lá e trazer esses imóveis para a regularidade. Então, a lei é recente, teve 2 anos de pandemia, e temos começado a implantar essa legislação, os municípios estão entendendo ela, os cartórios estão entendendo, as empresas, os moradores estão entendendo que ela pode dar certo. Então, tem que se criar vários elos de confiança, porque a gente está lidando são os maiores bens que as famílias conquistaram durante a vida, né? Que são os imóveis. Ok, Rodrigo, esse primeiro momento, então, que você vai visitar a área, vai perceber as irregularidades, não tem nada em cartório, imagina. Em que momento entra a participação dos arquitetos e urbanistas? Depois que a prefeitura, digamos assim, autoriza um estudo mais aprofundado? É por aí. A gente faz um diagnóstico inicial para ver se realmente é uma questão de regularização fundiária, se cabe na legislação, né, aquela situação irregular.
E aí fazemos um estudo inicial, reunião com os moradores, explicar como vai ser o projeto, e aí a gente pega todos os elementos e protocola um pedido na prefeitura. Aí entram nossas especialistas em projeto aí para... Qual seria a função de vocês, então, a partir desse momento? O arquiteto urbanista, na verdade, aqui na empresa titular, que o Rodrigo teve o prazer de nos convidar para trabalhar, a gente faz o olhar macro de todos os outros elementos do projeto. O que acontece? Um projeto de regularização fundiária não é só um projeto urbanístico. Ele contempla várias etapas e várias especialidades. Nós, como arquitetos, a gente vê o olhar macro, faz a coordenação de todos os projetos em conjunto e depois faz essa entrega do PRF, que a gente chama, para o órgão público. O que o PRF contempla? Ele contempla os levantamentos topográficos, a gente tem que fazer todo o levantamento da situação factual do local. A gente tem os estudos ambientais, que são uma das partes mais importantes do projeto, porque a gente vê a questão física, todas as desconformidades do local, faz uma leitura da questão física, por exemplo, áreas de risco, nascentes, áreas de APP, que são áreas de proteção permanente, a questão de ocupação das habitações, como elas estão, questão de declividades e questão de geológica, né? Aqui na área do Paraná não tem tanto, mas como a gente trabalha muito com Minas, a questão geológica pesa muito, né, na questão dos projetos. A gente daí também faz a coordenação de toda a parte jurídica também faz um relatório bem pesado com relação às desconformidades jurídicas da área. Meu Deus, eu estou assim surpreso com a quantidade tem muita de etapas, coisa. São muitas etapas. São muitas etapas e tudo isso ele se conversa. No projeto urbanístico a gente tem, por exemplo, mapas que são resumo de todos esses levantamentos. A gente demarca aonde que vai ter plano de recuperação de áreas degradadas, a gente mapeia todas as lotes e as habitações que são irregulares, a gente mapeia as nascentes, mapeamos propostas de calçada, onde não tem calçada, onde tem calçada, proposta de sistema viário, porque a gente tanto tem o atual, mas a gente tem que propor algumas melhorias eventualmente. Você tem um quadro inicial um pouco dramático, né? Que geralmente é o que acontece nessas ocupações, né? Exatamente. E tudo isso vocês vão ter que dar uma solução. Exatamente. Nós sobrepomos todas as especialidades e criamos o projeto de regularização com o relatório. Quais os lotes que poderão ser regularizados, quais os lotes que eventualmente a população vai precisar ser realocada, normalmente para dentro da própria área. Né? Mais recuado, talvez. Também a proposta, dependendo do município, de lugares, áreas institucionais ou áreas de lazer, áreas de saúde, postos de saúde, isso depende da demanda que o município precisa. E tudo isso vai em relatórios, plantas, documentos jurídicos, é um pacote enorme, Eu imagino. E cada situação é uma situação, não se repete. Não se pode aplicar um trabalho que foi feito para determinada região para aquela região que você achou que é semelhante. Então, ele é particular, ele é individual, ele é específico para aquela área. Né? Então, e como diz Karen, né, como falou, o Rodrigo, ele é bastante complexo e ele é feito do início ao final. Ele é desde o levantamento de toda a situação até entregar para o proprietário o documento final, que é o registro, a escritura já pronta em nome dele, ele é proprietário, ele não precisa mais se incomodar, ele está regularizado, né? E seguro. O interessante, Paulo, que essa lei que deu essa abertura, descentralizou dos órgãos públicos esse tipo de serviço, permitiu, por exemplo, empresa como a titular, de poder fazer esse trabalho de forma muito mais ágil do que normalmente se faria, né? Nós, em geral, fazemos uma média de um ano e meio
um projeto desses que, no geral, levariam, às vezes, até uma década para sair uma regularização dentro de uma área. Fora isso, nós temos trabalhado com bastante tecnologia para a gestão, a gente utiliza muito pouco papel, a gente utiliza programas que a gente faz a gestão dos mapas, a gente consegue até que a própria prefeitura acesse esses mapas a partir desse programa, para a gente evitar a questão da papelada, agilizar o processo, né? E também poder encaminhar para os cartórios da mesma forma, de forma digital, né? Então, agora, isso também agilizou muito o nosso trabalho. E, em paralelo, que eu acho que o Rodrigo pode falar melhor sobre isso, que eu acho que seria o mais importante, não é nem a questão do PRF em si, mas a questão da transparência e da relação com a população, que é o nosso cliente. A gente faz, em todas as etapas, existem reuniões com os clientes, todos os profissionais, desde o geólogo, o topógrafo, o advogado, todos nós vamos até a área e explicamos em que etapa eles estão. A gente presta conta com a população, com o núcleo, periodicamente, para eles saberem o que acontece. Porque esse trabalho de projeto é um trabalho muito dentro de escritório. Então, eles precisam saber, imagine ficar 1 ano e meio se pagando sem saber o que acontece. Então, a gente presta contas. O Rodrigo pode explicar melhor. Já vou acionar aqui o Rodrigo, mas só complementando um pouco. Nesse teu projeto, nessa primeira etapa do projeto, estão previstos também escolas, quadras esportivas, parques, tudo isso é como se fosse uma microcidade, mais ou menos isso? Sim, então, quando o município solicita, a gente faz essa proposta, é incluso. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma área agora chamada Cristina B, lá no município de Santa Luzia, que é uma quadra inteira, são mais ou menos uns 40 lotes, e dentro dessa quadra nós temos 2 quadras poliesportivas, que são pessoas que estão lá, que ocupam, são beneficiários, que fazem a manutenção dessas 2 quadras. Elas vão ser regularizadas e é para uso do pessoal, não é necessário já ter mais uma, imagine, em um bloco, um perímetro, a gente já tem 2 áreas de lazer, então isso não é necessário, né? Nessa área também do Cristina B, né, cara, tem um posto de saúde da prefeitura que estava irregular lá, também já está regularizando para a prefeitura, mas já estava lá. E não só, também tem um centro de idoso da prefeitura que está irregular dentro desse perímetro. Então, a prefeitura fez o que precisava atender mesmo, devia ser casos... E são coisas muito antigas, sabe, Paulo, que as coisas às vezes não eram feitas da maneira correta, tem 20, 30 anos, e precisava fazer um político, um vereador, um prefeito, manda fazer, e pegou e fez, mas não se preocupou com ter o título, a matrícula, a regularidade, mas porque precisava atender, como você falou, tem uma demanda, precisava atender, e não fez tudo certinho, mas agora a gente está regularizando e vai estar tudo certo. Escuta, Rodrigo, assim, só uma pergunta. Dessas cidades que têm mais de 500 mil habitantes, quantas áreas irregulares ou não formais você acha que existem? O que a gente acompanha, que a gente ouve falar, o Ministério das Cidades, os estudos, tudo que a gente ouve não tem nada preciso, mas é em torno, dizem que de 50% ou mais dos imóveis das cidades, uns mais, outros menos, tá? 50% irregulares, não existe a matrícula, o título de propriedade. No Brasil inteiro. Essa é uma média, vamos dizer assim. É muita coisa. E eu acredito que as pessoas que chamam vocês são pessoas que querem ter o registro do cartório, obviamente, né? Até para fazer melhorias na casa, no próprio terreno, para fazer uma previsão, uma programação até de herança, eu acho, né? Daqui a pouco você vai ter que deixar para dentro da família. E dar uma melhora de condição de vida para a própria pessoa. Ela se sente, né, digamos assim, ela tem o seu valor, e ela não está na irregularidade, ela já faz parte, né, de todo um sistema realmente... Como a gente diz, os atuantes da REURB, a gente fala assim, é um ganha-ganha-ganha. Todo mundo ganha com a regularização. Né? O beneficiário ganha, o município ganha, porque o município às vezes deixa de recolher impostos. O IPTU, o ITBI, da transmissão do imóvel, que não é regular, então não é recolhido também a taxa. E os moradores, às vezes não tem saneamento, não tem energia regular, é gato, não tem coleta de lixo. Tudo isso porque, às vezes, o saneamento, a empresa de saneamento
quer entrar, quer fazer o saneamento, a de energia também quer fazer, mas não pode porque o imóvel é irregular. Simples assim. Elas são impedidas de implantar a infraestrutura lá por não haver regularidade. Até para que também não caia na informalidade. Isso, né? não, elas não podem intervir em área que não tem, por exemplo, a via não é pública. Às vezes nessas áreas tem as vias lá irregulares, elas não são vias públicas, elas têm um proprietário, às vezes é uma matrícula maior, é uma fazenda, tem um dono que foi ocupado aquilo ali, e a empresa de saneamento ou de energia não pode ir lá fazendo poste, colocando rede de água, rede de esgoto, porque não tem autorização. Simples assim. E essas pessoas sofrem, às vezes, por estar irregular. Entendeu? Então, a irregularidade também traz essa melhoria de qualidade de vida, né, para as pessoas que estão lá. Coleta de lixo, às vezes a prefeitura não coleta lixo, não entra coletando lixo na área, porque não tem a via não é pública. E talvez você nem saiba que exista. Então. Você tocou num ponto aí que eu quero voltar, tá bom? Que é a parte de como que você viabiliza, do ponto de vista econômico-financeiro, essa reurbanização ou essa urbanização. Da onde que esses recursos vêm? E depois, a outra pergunta é, isso tudo você vai ter que depois converter numa receita para o município, né? Exato. Tá bom? Como que da onde vêm esses recursos? O Rodrigo responde. Isso daí é uma parte, assim, é uma parte bem, assim, talvez a mais delicada dos projetos de regularização, porque existe a parte do projeto em si, né, que a Karen faz, os papéis, os projetos, tudo com a Karen. A Karen resolve tudo pra gente. E tem a parte dessa infraestrutura, que às vezes é inexistente em algumas áreas. Então, existe dois tipos de classificação de REURB. A AS social, que é para faixa de renda até 5 salários mínimos, e a E específica. Na E específica, acima disso, os beneficiários são os responsáveis por fazer tudo, o projeto e implantação de infraestrutura, caso necessário. O que a lei pede de infraestrutura? Infraestrutura essencial, é o saneamento, água e esgoto, pode ser individual, poço artesiano, fossa, não precisa ser necessariamente a rede pública. Energia, solução para fornecimento de energia, e rede de drenagem de água pluvial, água de chuva. Isso é o mínimo que a legislação pede. Alguns municípios podem pedir um pouco mais. E na REURB-S, que é a social, né, a gente tem, que é uma coisa híbrida, né, o beneficiário nos custeia a regularização, que é o nosso projeto, e o município, as concessionárias, elas são obrigadas a fazer a implantação da infraestrutura. Não precisa ser nem antes nem durante o projeto, elas podem assumir um termo de compromisso, que elas se comprometem a implantar a infraestrutura toda a um determinado prazo de tempo, 2, 4, 5 anos, faz um termo de compromisso, fala, eu consigo implantar a infraestrutura em 5 anos. Então faz um termo de compromisso, coloca lá no projeto de regularização e encaminha para aprovação. É dessa forma, assim, simplificadamente, que se faz. Ou seja, dessa forma ela garante financeiramente a viabilidade do projeto. Isso. E aonde ela for buscar os recursos, aí já depende dela, né? Exato. A concessionária na alçada de vocês. Isso, cada uma faz a sua, né? O poder público também pode ter que se comprometer a fazer obras de drenagem na REURB-S, a gente está falando, social. E pavimentação, porque drenagem vem junto com pavimentação. Você faz uma coisa, faz a outra, a chuva vem e destrói tudo, né? Então, mas isso pode ser previsto ao longo do tempo. Tem um prazo para a prefeitura colocar no orçamento, fazer os projetos, tudo. E o resultado, o que vem para a prefeitura depois? A prefeitura, na REURB, começa a cobrar IPTU, né? Na REURB-S, normalmente, aí tem uma isenção de IPTU, mas o ITBI, que é o imposto de transação imobiliária, esse sim é sempre cobrado, e acho que as prefeituras perdem muito por não ter esses imóveis regularizados. Né? Porque a gente está falando de imóvel aí, vamos falar de R$100 mil, vai? O ITBI é 2%, às vezes é R$2 mil a cada transação. Né? Então, quantos R$1.000 a prefeitura já não perdeu ao longo desse tempo, ao longo dos 20, 30 anos da área irregular? Né? Agora, interessante que nós temos, assim, vou falar uma palavra aqui que não cabe, mas é que me ocorre, nós temos vários players e todos interessados em viabilizar isso aí, não é verdade? Isso. Sim. Tá? Aonde que estão as maiores resistências, Karen, para que isso aconteça? É a questão da área que é invadida, é a questão de já ter um proprietário lá e que não aceita essas, entre aspas, invasão, né? Aonde que está assim o ponto mais complexo disso?
todo o projeto é complexo, pelo que vocês me disseram. Aonde que está o ponto mais, assim, de maior, vocês encontram maior resistência? Olha, infelizmente, não sei se o Rodrigo concorda comigo. Depois você diz se você concorda. Mas, para mim, o ponto que é onde é o gargalo é o próprio órgão público, né? Primeiro, antes da lei, era a questão mesmo da burocracia e de estar todo centralizado esse tipo de trabalho no órgão público. Depois da lei, primeiro que muitos municípios ainda desconhecem essa lei, se recusam a trabalhar com essa lei, né? E os municípios que estão trabalhando com essa lei ainda estão aprendendo. E tem muita burocracia em cima do trabalho que era para ser mais simples. Então, a meu ver, por enquanto, o gargalo maior é o próprio órgão público. Isso. Eu só posso complementar, Paulo. O órgão público, sim, eles têm, os técnicos que analisam, eles têm já um histórico de fazer análise de parcelamento do solo da Lei 6766. Então, o olhar deles, às vezes, vem daquele parcelamento, de exigir alguns aspectos, parâmetros urbanísticos, tudo. E a hora que eles vão analisar um processo de área irregular, que é tudo contra o que eles analisaram a vida inteira, às vezes é uma cultura que eles precisam entender um pouco melhor. Só um pouquinho, Rodrigo. O que é parcelamento do solo? É o loteamento. O lote. É o loteamento. Um loteamento a gente chama tecnicamente de parcelamento do solo. Feito do zero. É feito do zero onde que as pessoas... Você vai levar as pessoas para morar lá. É complexo, gente. Esse parcelamento, você vai vender o loteamento e você vai levar as pessoas. Então você tem um greenfield, tem uma área que você pode fazer analisar, aqui não pode ocupar, ali não pode ocupar, vou vender, vai só lotear uma parte, deixar uma área verde, deixar tudo. Você faz tudo bonitinho, para depois você levar as pessoas para lá. Na regularização, as pessoas já estão no lugar. Então o que você pode melhorar? Aquilo que já está. O pior cenário já está lá, a pior situação. Imagina. E tem uma coisa, a Karen falou muito bem, eu concordo com tudo, viu, Karen? Só que tem um aspecto que assim, são os elos de confiança entre moradores e poder público, cartório e nós, empresa. Né? Porque essas famílias já estão nessas áreas há décadas e já tentaram, de alguma forma, regularizar. E já tentaram por uso capião, já venderam por eles projetos, não conseguiram, sabe? E as pessoas já pagaram pessoas e não aconteceu. Elas são muito desconfiadas. Né? Alguma coisa, vou vir de novo, vai vir alguém oferecer uma coisa para mim, vai me cobrar. Então a gente tem que criar essa confiança e é um processo que eu acho que lidar com as pessoas, talvez as coisas mais importantes do negócio, tanto quanto a parte técnica. Entender as pessoas, conhecer as pessoas e ter essa troca de confiança entre nós, moradores, e nós, prefeitura, órgão público, e órgão público e moradores também. Então a gente precisa criar, então tem que ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aconteceu aqui, volta para lá, tá vendo? Ele fez a parte dele, agora vamos fazer a nossa, aí volta de novo. Isso é muito importante no processo. Tá? São os elos de confiança que a gente vai criar. Quais são as secretarias que se envolvem nessas ocupações de área? Você tem a Secretaria de Meio Ambiente, isso? São diversas secretarias que acabam se envolvendo. Né? Desde a Secretaria de Urbanismo, do Meio Ambiente, pega a parte toda de infraestrutura, depois tem toda a parte das secretarias que vão mexer com a parte jurídica, né? Enfim, ele tem um trâmite completo dentro de uma secretaria de urbanização, digamos assim, que vai fazer o planejamento urbano, vai regularizar essa situação. Então tem, né, que passar por todos os seus departamentos para verificar se o que se está propondo, né, está de acordo com a legislação. E cada uma tem a ver. Desde, digamos assim, você entra no terreno, você não pode ir, de repente a pessoa foi lá e construiu 100% daquele terreninho da área dele. Ele tem parâmetros que ele vai ter que atender, que às vezes vai ter que interferir, né? Digamos, entram até, digamos assim, vai entrar depois, posteriormente, até as instituições, a Copel, a Sanepar. Então, ele é bastante complexo, porque é a mesma coisa que você fosse construir a sua casa. Aprovar, deixar ela totalmente regularizada dentro da prefeitura. Então, você vê todos os departamentos necessários. Isso vem um pouco ao encontro que
A Karen falou de que, de fato, o órgão público, às vezes, ele acaba sendo não digamos, ele pode provocar um atraso no processo. É Às isso? vezes sim, infelizmente. Mas também por diversos fatores, né? Não, a gente fala o órgão público, mas assim, tem diversos fatores, desde a questão da própria verba do município, questões políticas, por exemplo, esse ano para nós, para a questão de regularização, fica uma questão um pouco mais parada, porque é ano de eleições, então, Sim, sabe? então, Cada situação é uma situação as prioridades diferente. vão mudando. Tem Exatamente. município menor que não tem técnico capacitado para analisar projeto. Ok. Né? Então, a prefeitura precisa antes se estruturar, contratar pessoas para poder analisar projetos de regularização. Não é o caso de capitais, né? Os municípios a gente está falando de entre 10 e 50 mil habitantes, às vezes não tem uma Secretaria de Meio Ambiente, não tem uma Secretaria de Habitação, de Urbanismo, não tem. Uma Secretaria de Obras, por exemplo, assim, onde vai prever lá, ele está próximo de um rio, mas tem condições de implantar, tá, nós vamos canalizar este rio. Quais são os cálculos estabelecidos para quanto tempo vai? E outra coisa, a educação da população também, tendo em vista até o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, a questão até de você ter cuidado com o lugar onde você mora. Lixo não é para se jogar dentro de um rio, né? Você acumula ali, liga lá para um departamento, ele vem, retira. Então você tem que ter também, além disso, a empresa vai passar alguns parâmetros, olha, os cuidados que você tem que ter, né, para você... Mas, Denise, você está reforçando a necessidade, então, da legalização. Exatamente. Que vai levar para isso. Elise também tocou num ponto da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente lamenta muito, não dá para entender direito o que aconteceu, foi uma grande tragédia, mas, por exemplo, a gente viu lá que cidades quase inteiras foram varridas, ou metade. Os imóveis, a gente não sabe ainda se eram regulares ou não. Se eles não são irregulares ou não eram regulares, bacana, você não consegue uma indenização, você não consegue comprovar a propriedade. Entendeu? Ou saber realmente onde estava, que estava construído ali, você não tem um documento. Então, o seu imóvel sumiu e você não tem, às vezes tem, assim, você vai ter documentos de posse, fotos, imagens e tal, mas você não tem aquele documento que realmente comprova que você era proprietário do imóvel que, infelizmente, deixou de existir, né? Então... Quando a gente fala muito de ocupação de áreas, a gente imagina que essas ocupações ocorram mais na parte periférica. Mas também é comum assim, ocupação de terras dentro da própria cidade? Sim. Isso acontece também? Acontece, mas com outra, assim, é uma coisa mais histórica. Né? São municípios mais antigos, que foram, as áreas centrais foram ocupadas de forma assim... ou uma paróquia, uma igreja que comprou aquela gleba toda e depois foi distribuindo, ou próprio vendendo para os fiéis que foram ocupando as cidades há 200 anos atrás, né? A gente tem um centro histórico lá. Isso aconteceu mesmo, né? Sim, aí você vê que os imóveis têm o registro? Não tem, individual não tem. Tá tudo, o pessoal, todo mundo é posse, todo mundo sabe o que é de quem, e está tudo pacífico. E é centro histórico de alguns municípios. E principalmente em Minas Gerais, que a gente tem trabalhado lá, é muito interessante até. É uma coisa assim, o pessoal não se incomoda às vezes com a irregularidade. Ou seja, você mora do lado da igreja, mas o teu imóvel não está regularizado. Todo mundo sabe que é seu, tem a posse, tem tudo, mas o registro mesmo, você não tem. E é passivo de irregularização, e a gente está estudando alguns casos assim. Existe um conselho municipal na cidade que às vezes você tem que entrar com o projeto, né, mostrar ali, e de repente, através de fotos muito antigas que alguém tenha, ou que o próprio município tenha tirado, eu lembro muito tempo atrás que existiam fotos assim, onde você podia comprovar que você existia lá naquela época. Você mostrava ali todos os teus antepassados. Isso, Nós usamos bastante algumas áreas, assim, o pessoal, até os próprios moradores têm esse registro histórico, né, de loteamentos que foram implantados, mas foi iniciado o loteamento, mas ele não foi entregue, a loteadora não chegou no final por algum motivo, mas as pessoas acabaram ocupando e pegando cada um o seu lote, mas não tem o registro. Aí não conseguiram transmitir da loteadora, não conseguiram abrir as matrículas, tem vários tipos. Então, esses registros históricos a gente costuma levantá-los todos, é coisas de 40, 50, 60 anos atrás. Hoje a gente tem imagem de satélite que facilita.
Não estava aqui na nossa pauta, mas já que vocês tocaram no assunto, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte: nessa tragédia que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, vocês acham que essas ocupações de formas inapropriadas, ilegais, podem ter uma parcela de responsabilidade? O que vocês acham? É temeroso falar sobre isso? Não, eu acho assim, na minha visão aí, pessoal, é muito difícil entender, como eu já falei, é uma situação muito complexa, né? Mas eu acho que sim, acho que ter causado alguma coisa não, mas elas podem ter sofrido mais. Quem está em área irregular, em ocupação irregular, e que perdeu a casa, pode ter sofrido mais do que se estivesse numa área específica, com estudos, que foram feitos estudos para implantar loteamento, tudo. Provavelmente, aí é difícil falar de cada um lá, mas áreas irregulares normalmente sofrem mais com esse tipo de tragédia. Esses vão precisar de mais ajuda, talvez, né? Com certeza, temos ajudado. Existem aí diversas propostas já, né? Estão estipulando tudo, só que tem que verificar realmente se é viável, porque eu acredito, eu sou um pouco assim, por exemplo, é um fenômeno que ele aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Esta semana agora passada aconteceu na França e Alemanha. Temos a Arábia, né, onde Quênia. Então é um fenômeno mundial. Provavelmente muitos não estão preparados para esta nova visão, né? Então assim, é um assunto realmente que ele é bastante complexo, né? Que nem eu digo assim, não é só a urbanização, sim, ela tem que estudar, verificar, né, todas essas situações aí e você prever a melhor localização, né, para você poder regularizar, ou então a melhor forma de você prevenir, deixar uma coisa um pouco não tão agressiva como foi. Né, assim, a própria meteorologia quase não consegue mais, né, passar de confiança. Né? Só mudando um pouquinho para você, Karen, quando se faz um planejamento urbano e é onde você inclui essas áreas, você não pode prever o que vai acontecer daqui 50 anos, porque vai haver uma mudança. E qualquer projeto que se faça hoje, digamos assim, de longo prazo, requer um investimento muito grande. Certo. É isso? Então, se voltamos ao Rio Grande do Sul, provavelmente se planejou que só ia acontecer um fato desse daqui a 50 anos. Não sei, estou imaginando. Não provavelmente, assim, tem períodos de recorrência, né? Isso. 100, 500, aí se dimensiona porque for mais viável economicamente para fazer aquela infraestrutura necessária, né, no momento. Acho que lá teve a situação do Porto Alegre, né, a situação dos diques, das bombas, já foram construídos, teve uma enchente em 41, 42, que fizeram essa infraestrutura e, assim, para se preparar para uma nova cheia, mas me parece que não funcionou por conta de manutenção, não estava sendo talvez cuidar da melhor forma possível, né? Não estava bem preparado, mas foi dimensionado por um tempo que em Porto Alegre, não no Vale lá da Taquari, não vale onde aconteceu. Mas é que tudo deságua ali no Guaíba, lá em Porto Alegre. E depois ele vai para o oceano e aí encontra o Lagoa dos Patos, vai descendo, vai enchendo as cidades assim, ali nas margens, né, inclusive a saída ali na Lagoa dos Patos, ela não é o suficiente para escoar com tanta velocidade, né? Até estão prevendo outras aberturas e tudo ali. Só que o que acontece digamos assim, os diques todos que foram estabelecidos para a época, o que acontece? Não sei se é uma falha nossa do ser humano mesmo, você construir e não prever um monitoramento das 26 bombas, se eu não me engano, 26 comportas, 4 funcionaram. Então, você tem que estar sempre prevendo a manutenção. Mesma coisa que você for tratar com deslizamento. As estradas foram construídas para caminhões de 4
né? 4 rodinhas ali circulando. Hoje nós temos bitrem, tem. Você falou num ponto aqui que eu quero voltar talvez para o Rodrigo. Essas ocupações dos morros são mais preocupantes, são mais arriscadas do que essas ocupações feitas na beira dos rios ou dentro da cidade ou não? São tão arriscadas quanto, né? As duas, na beira dos rios você tem o córrego, a água que sobe e desce, só que no morro, o morro desce, a casa desce toda. Né? Você desce uma camada de solo, foi o que aconteceu em São Sebastião, um ano e pouco atrás, um ano e meio no litoral de São Paulo, que viu que quem estava no morro deslizou e sofreu mais do que quem estava ali na situação, na planície, que sofreu também muito, né? Mas aí a casa vai embora, né? E assim, enchente, no Rio Grande do Sul, me parece que alguns alertas, você consegue falar, vai chover muito, você consegue, de certa forma, prever que vai ter. São Sebastião, não sei se foi um caso também específico, né? Mas consegue, se for bem monitorado, a climatologia, você consegue prever, emitir alerta, até tirar as pessoas um dia antes, 2 dias, consegue mais ou menos prever. O problema é assim, se as pessoas não saem, e o córrego ele enche, mas a terra você não sabe quando ela vai deslizar. Pode deslizar, não pode, as pessoas acham que está firme, que não vai, de repente vem tudo para baixo. Acho que quem encosta é bem mais arriscado. Bom, gente, o nosso tempo já passou, entende? E a única coisa que eu posso dizer para vocês é que vocês têm muito trabalho pela frente. Espero que sim. Bom, Não, com certeza. Que venham, né? É um trabalho muito satisfatório. A gente está trabalhando 5 anos já na regularização, né? A Karen também junto com a gente. Eu sei que a Elise está mais ligada ao IEP, não é? Agora, vocês estão juntos nesse projeto em Minas Gerais? Ou? Sim, a Karen é a nossa parceira aqui da titular. Sim. Né? Ela coordena todos os projetos de arquitetura, urbanismo, junto com a topografia. Ela é a nossa coordenadora geral de projetos. Não dá para falar um pouquinho sobre esse projeto de vocês em Minas? Ou não? Na verdade, não. Nesse momento, nós estamos com 15 projetos. Ao mesmo tempo. São várias áreas, a gente começou todos em Minas ou todos não? Na região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente em Nova Lima e Santa Luzia, né? Nova Lima, gente, é uma cidade que é muito interessante porque ela é um município com o maior IDH do Brasil, e a gente não consegue nem imaginar que uma cidade com IDH tão alto tenha tanta área irregular. Eu nem sabia que existia Santa Luzia, agora sabia que existe, que ainda é o maior IDH. Nova Lima é o maior IDH. Eu nem sabia. Exatamente, e temos Santa Luzia também, que é uma cidade que tem o IDH um pouco mais baixo, e a maioria das áreas que a gente trabalha são reurb social. Desses 15 projetos, a gente começou com um que foi que nos deu visibilidade, que foi o Maquiné, que fica em Santa Luzia. Para você ter uma ideia, é uma área de 1.300.000 metros quadrados. A gente conseguiu aprovar um projeto para 780 famílias. Esse projeto era tido como se fosse o vespeiro da região, ninguém queria tocar. A gente acabou, os loucos resolveram entrar lá e trabalhar na área. E é numa planície? Tem morro? Então, tem de tudo. Tem tudo lá. A gente tem a questão da mediação, tem a questão das áreas de risco, temos declividade acima de 47%, temos várias nascentes dentro da área, temos APP, temos tudo, e a gente conseguiu preparar esse projeto da entrada e aprovar o ano passado. Com isso, que o Rodrigo fala muito na questão da confiança, quando a gente conseguiu esse projeto, alavancou e saiu um boca a boca. E aí muita gente veio nos procurar. Nesse ínterim, nesse momento estamos com 15. Quando a Karen fala da declividade, que ela fala 47, ela está dizendo o seguinte, que se fosse um pouco mais baixo, é isso? Se fosse... Essa questão de legislação. É a legislação municipal que impede edificação em área de declive acima de 47% ou mais. Mas lá, como a gente trabalha na região, lá tem muito morro, muita encosta. E assim, a engenharia resolve. Né? O problema é que essas casas, essas ocupações não tiveram nada de engenharia, de projeto, de nada. Se eu fazer uma edificação bem estruturada, com fundação profunda, não importa muito com a declividade, porque a fundação é profunda, você não corre nenhum risco de escorregamento. Mas nessas áreas, sim, a declividade é muito importante a gente verificar para não correr nenhum risco. Até em questão de sistema viário também, veículos, né, pelo acesso a essas edificações, também a declividade importa bastante. Esse projeto em Nova Lima, ele está em que etapa? Esse de Santa Luzia está finalizado. Já finalizado. Está na etapa de mandar para cartório e entrega de título. Isso. Vocês vão ser convidados para a festa.
A festa é deles lá, a festa de quem não, de quem nos contratou, pagou por esse serviço que foi entregue, né? A gente chama também a prefeitura, prefeito, vereador, porque todo mundo ajuda no final, sim. Precisa de todo mundo, a gente não faz nada sozinho. Não tem né? como. A comunidade tem que também ir lá pedir para a prefeitura, falar, estamos aqui precisando, vamos acelerar um pouquinho. O prefeito, a equipe técnica tem que entender a situação daquelas pessoas que está na mão deles, aprovar aquilo ali para começar a vir infraestrutura, vir coleta de lixo, vir os serviços públicos. Os públicos só vêm a partir da regularização. A regularização é só o começo. É só o começo daquele ganho de qualidade de vida daquelas famílias, de valorização do imóvel, tudo. Então, a gente ficou muito satisfeito, né? A festa vai ser deles, acho que para a vida aí, vão Com certeza. ganhar um imóvel regular. Que bom. A gente ficou muito satisfeito, a gente está muito feliz, né, cara, com o nosso trabalho. Escute, Elise, Karen, Rodrigo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigada a A gente você. que agradece. Nós podemos falar aí o dia todo. Sim, Temos estamos à disposição. Vocês devem ter muitos casos para contar, na verdade. É uma paixão, né? A gente acaba conhecendo as pessoas, cliente, e a gente trabalha de uma forma horizontal, a Karen, jurídico, nós, tem todo o pessoal do atendimento, a gente tem assistente social, tudo no trabalho, todo mundo se fala na empresa, todo mundo sabe a situação de uma família, a situação da outra, porque às vezes tem uma situação mais delicada, específica, todo mundo se reúne para reuniões para tratar, para entender, ver. Porque a solução é em conjunto. É só assim que a gente consegue avançar. Isso que é interessante, porque a gente sabe realmente o nome de cada um, de cada lote. Então, não é o quadra 1, lote 2, não é assim. É o José, o João, a Maria. Desde a questão do financeiro, porque é totalmente desenhado para cada caso a forma que a pessoa vai conseguir pagar esse contrato, né? Porque tem pessoas que têm mais dificuldade, menos dificuldade, então é desenhado um a um, até a parte de projeto que às vezes, por exemplo, um vai lá e pede até uma orientação até da própria casa, sabe? Então a gente atende de todos os sentidos, assim, a gente tenta estar o mais próximo possível de cada beneficiário. Perfeito. É maravilhoso, né? O social funciona. É um tratamento personalizado. E tem que ser, né? Exatamente, eles são Tem que nossos ser. clientes. Tem que ser. E a gente aprende muito, todo dia, com eles, cada um deles. Escuta, gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Adorei conversar com vocês. É um assunto que é complexo e vocês transformaram de uma forma bastante acessível, calma. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada pela Paulo. oportunidade. A gente agradece. E eu vejo assim bastante interessante que eu acabei conhecendo eles não tem muito tempo, né? Então eu estou meio que ajudando a intermediar toda essa situação. De repente vou acabar lá na equipe deles mesmo, né? Que é muito, eu tenho paixão e assim desta forma as pessoas começam a ter o entendimento, né, da importância que tem você ter o teu, né, o teu imóvel como seu imóvel mesmo, né? Então é uma... A gente fala que só é dono quem registra. Exato. O que vale é o papel, né? Escute, gente, muitíssimo obrigado. Nos vemos em breve, ok? Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Soluções de Madeira, a IG Engenharia Arquitetônica Sustentável, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das Ideias Paraná, a nossa equipe de produção, a LFT Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, que é muito importante. Lembre de compartilhar com seus amigos. Comentem e se inscrevam no nosso canal. E nos vemos na próxima semana. Obrigado a todos.